Bom, estamos aqui no ar com mais um episódio do Agora Tá Limpo. Nosso convidado de hoje é o Danilo, né, comercial da Cumber Equipamentos. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Michel. Bom dia para todo mundo. Danilo, primeiramente eu quero agradecer, né? Esse episódio hoje que a gente está gravando é um momento muito especial, né? Nós vamos, nesse momento que a gente está lançando esse episódio, o Grupo GS acaba se tornando um novo distribuidor da marca aqui na região de Curitiba. Então, conta para nós o que é a Cumber. A Cumber, Michael, ela é uma empresa voltada para equipamentos de limpeza. Só que quando a gente fala assim de equipamentos de limpeza, a Cumber ela se coloca no mercado como uma empresa de equipamentos inovadores, de equipamentos diferenciados, robustos, duradouros e principalmente equipamentos que permitem não só uma boa eficiência na limpeza no dia a dia do cliente, mas também um gerenciamento da limpeza, seja através do sistema de cores, economia e redução de químico e água, e vários outros fatores que são pensados produto a produto para poder trazer pequenos diferenciais que trazem uma grande solução para o cliente como um todo. É uma empresa que fica situada no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha. Nós temos aí basicamente 3 anos de mercado hoje, mas é uma empresa que se preparou muito durante o tempo para poder se lançar no mercado já correndo, né? Então não é uma empresa que começou engatinhando e que está evoluindo aos poucos. Não, é uma empresa que realmente já teve uma entrada muito forte. A gente tem alguns grandes clientes espalhados pelo país. Todos esses clientes que foram para o mercado buscando exatamente soluções de qualidade diferenciada e que já trabalhavam com outras marcas que até nem estão mais no Brasil, e que tinham uma qualidade muito forte e por um nível de exigência muito alto, esses clientes acabaram migrando para a Cumber porque já entenderam que a Cumber veio justamente para poder tapar um pouco dessa lacuna que existe de qualidade no mercado brasileiro em relação a equipamentos de higiene e limpeza. E quando eu falo equipamentos, eu estou falando desde carros funcionais, mop água, até principalmente a nossa linha de microfibra aí, que é nosso carro forte e que é o nosso maior diferencial no mercado, tanto dos mops de microfibra até os panos, espanador eletrostático e a linha completa que a gente possui. E hoje quando você fala de linha diferenciada, por exemplo, a Cumber, ela tem um produto bem diferente do mercado, né? Eu creio que seja o carro-chefe, que é o Light, que é um dos mops mais avançados que eu já vi hoje dentro de todo esse mercado de limpeza. Primeiro que ele tem muitas novidades, algumas particularidades que é só do produto, né? Reservatório interno, o medidor reservatório, a questão das cores, né? Para não ter essa contaminação cruzada, que hoje, quando a gente fala, né? Principalmente agora, a gente ainda vive uma pandemia, né? Então, os protocolos de limpeza, os processos de limpeza em todos os locais, eles estão muito mais validados, as pessoas estão fazendo muito mais isso. Então, a gente vê que a questão de codificação por cor de equipamentos, né, ela é muito presente dentro do mercado. E isso é um diferencial também que a Cumber acaba colocando nos seus produtos. Quando a gente fala de limpeza profissional, a gente começa a entrar... Você tem uma limpeza mais técnica, uma limpeza, às vezes, um pouco menos técnica, né? O Light Spray, ele traz, assim, todas as possibilidades do gerenciamento da limpeza. Então, todos os pilares do gerenciamento da limpeza profissional, ele consegue atender. Basicamente, a gente está falando de limpeza seca e limpeza úmida, e, posteriormente, de limpeza crítica e limpeza não crítica. Então, assim, quando a gente fala de limpeza seca e limpeza úmida, o Light Spray ele dá uma característica já muito vantajosa, que você pode primeiro fazer toda a limpeza seca com o mop seco, utilizando o Light Spray, porque ele tem uma leveza muito grande no seu construtivo, de forma que não vai prejudicar o arrasto, nem a manobra do operador de limpeza que vai estar efetuando aquela limpeza. Posteriormente, você troca o mop para um mop úmido, e aí começa a surgir realmente essas vantagens que você está falando, que, por exemplo, o reservatório ele evita aquela composição externa daquela garrafa, que muitas vezes a gente sabe que vira uma fonte de acúmulo de sujidade e, consequentemente, fonte de proliferação de bactérias e micro-organismos,
que principalmente no momento em que a gente está vivendo hoje, é algo que anteriormente era um diferencial, quem olhava tinha um diferencial, mas agora passou a ser básico. Então, tomar esses cuidados com pequenas cavidades e fontes de bactérias e fontes de proliferação de bactérias e micro-organismos deixou de ser um diferencial e passou a ser uma obrigação na nossa realidade atual. Fora isso, a questão da inexistência dessa garrafa externa permite para a Cumber ter, com o Light Spray, uma mobilidade de limpeza muito maior. Pensando, por exemplo, num quarto de um hotel, onde às vezes você tem uma cama com um vão ali embaixo de 10, 12, 13 centímetros. O equipamento com a garrafa externa, ele não consegue entrar embaixo da cama com um nível de profundidade para poder limpar o meio da parte inferior da cama, justamente porque a garrafa ela vai bater na estrutura e o equipamento não entra. Com a nossa base articulada para os 4 lados e com a inexistência, com o reservatório interno que gera essa inexistência da garrafa, a gente consegue ter essa mobilidade maior na limpeza de cantos que o braço não chega ou outros equipamentos também não chegam. E aí, quando a gente começa a falar, sai dessa parte de limpeza, somente dessa parte de limpeza seca e úmida, e pensando em limpeza crítica e não crítica, e aí a gente tem um ditado na Cumber que a gente fala que a gente precisa desenvolver os nossos equipamentos pensando sempre no hospital. O porquê o hospital? Porque o hospital ele é o local que tem o maior número de variedades e a maior dificuldade da limpeza, porque ele é onde tem o foco da limpeza que a gente não vê. Né, daquela limpeza realmente de bactérias e micro-organismos, que é a limpeza que a gente não vê. E aí é onde entra o conceito de limpeza crítica e não crítica. Com isso, a Cumber ela tem algumas características que permitem esse melhor gerenciamento, desde a tecnologia da microfibra, com a parte eletrostática, que permite o arrasto de 99,9% das bactérias e dos micro-organismos. Ainda nós temos opções de MOPs, úmido, por exemplo, com borda azul, com borda verde, com borda vermelha, que ajuda a fazer uma segmentação por alas, por andar, ou enfim, por várias outras formas aí que o hospital, ou o hotel, ou o cliente que for, possa fazer. E além das bordas úmidas, nós também temos ali a indicação das etiquetas, amarela, verde, vermelha e azul, onde você pode colocar, por exemplo, o MOP com borda azul para a ala 1 do hospital ou para o prédio 1 do hotel, e aí corta-se todas as etiquetas, vermelha sabemos que é só para banheiro, amarela é só para restaurante. Então, assim, todos os equipamentos da Cumber, mas principalmente essa questão da linha de microfibra que comporta aí o Light Spray, são equipamentos pensados muito além da limpeza. Pensados na limpeza, pensados na eficiência, pensados na ergonomia e nas boas práticas de limpeza por conta do operador, aí evitando problemas de coluna, evitando ler e outras coisas que a gente sabe que pode impactar e afastar muitas vezes os funcionários, mas pensado também no gerenciamento da limpeza e dos equipamentos dentro do cliente, para evitar a questão da contaminação cruzada, evitar que todos os MOPs se concentrem num lugar e fique faltando em outro. Então, assim, a gente tem opções pensadas na eficiência e pensadas no gerenciamento, o que comporta um sistema como um todo, e por isso o nosso Light Spray hoje é um carro-chefe aí de vendas da empresa. Maravilha. Além dessa parte de microfibra, a Cumber também conta com um sistema bem interessante, que é a parte de limpeza seco, né? A gente sabe que uma limpeza completa, ela tem que vir tanto com o seco primeiro, para depois entrar no úmido. E a Cumber tem alguns diferenciais nessa parte de limpeza seco, né? Conta pra gente um pouquinho quais são esses diferenciais da limpeza seco que a Cumber tem. Sim, isso aí até mantendo-se, né, até um pouco nessa questão da microfibra, a gente tem uma solução que, independente do ambiente onde você estiver, todos os cantos, todas as superfícies, você vai conseguir fazer essa limpeza seca. Então, desde, por exemplo, dentro de um quarto de hotel, começando no conceito da limpeza de cima para baixo e de dentro para fora, onde a gente vai começar por tetos e paredes, pelos lustres, depois pelo mobiliário e em seguida para o piso. A gente tem desde o espanador eletrostático, que ele é moldável para você conseguir alcançar todos os pontos, por mais difícil que ele seja, e ele é compatível com o nosso cabo telescópico, então mesmo com um pé direito muito alto, se for um lobby de hotel, um shopping, enfim, independente da situação, você vai conseguir alcançar todas essas partes.
Nós temos uma microfibra que ela é uma tecnologia muito diferenciada, que ela é voltada para vidro. Então, com o vidro que está com um nível de engorduramento baixo ou até médio, ou um residual um pouco mais grosso, nós temos uma microfibra que sem produto químico ela consegue fazer a limpeza e consegue fazer a remoção desse pequeno nível de gordura que pode ter ali grudado no vidro. Posteriormente, a questão dos panos de microfibra, então para todas as superfícies, todos esses produtos com comprovação de que conseguem fazer esse arrasto microbiológico, então também identificado por cores, né, amarelo, azul, vermelho, verde, para que a gente consiga fazer esse gerenciamento de com qual pano eu limpo, qual superfície, e assim a gente evitar uma contaminação cruzada. E aí até por último, depois que a gente já fez essa limpeza de cima para baixo, pensando no piso, o mop pó. E o mop pó a gente tem para todas as situações. Então, desde do menor, do mop comum ali de 49 centímetros para poder fazer uma limpeza dentro de escritórios, salões de restaurante, hotéis e outros locais que você consegue manobrar ele com light spray de uma forma muito prática, até aqueles mops maiores de 1,20 pó, também acrílicos e outros que você consegue fazer uma varreção em pátios de escola, áreas de shopping, supermercado e ambientes mais amplos, né? Então, assim, limpeza seca, pensando não só na questão de remover a sujidade, mas também toda essa parte microbiológica, que aí acaba sendo tão um diferencial nosso. Para pequenas e grandes áreas, a gente tem produtos aí que podem se adaptar em todas as soluções. Maravilha. E também tem aquelas linhas que são descartáveis ou de múltiplas lavagens também para aquelas áreas onde você não pode reutilizar um mop de microfibra, que é a linha Dessec e a linha Reuse, né? Exato. Explica um pouquinho para nós a diferença dessas duas linhas e as vantagens dessas duas linhas. Essa linha ela veio muito forte aí no início do ano passado, muito voltada, ela foi desenvolvida muito voltada por essa questão aí do combate ao Covid, principalmente dentro de hospitais, pensando que alguns hospitais eles queriam uma solução de mop, que eles não precisassem realizar a lavagem, entender que a lavagem poderia ser em algum momento uma fonte de transição ali da contaminação, uma fonte de geração de contaminação cruzada, e dessa forma criou-se a necessidade de um mop descartável. A Cumber ela desenvolveu essa linha de mops com toda a questão de comprovação de arrasto de micro-organismos e tudo que se fazia, inclusive, necessário para a situação ali do combate ao Covid, UTIs de hospitais e áreas mais críticas, mas que, ao mesmo tempo, ela tem um custo unitário extremamente baixo. Dessa forma, o cliente consegue efetuar a limpeza tanto seca quanto úmida, porque existe um mop tanto para limpeza seca quanto para limpeza úmida, e efetuar o descarte ali daquele mop, evitando que ele fique transitando pelo ambiente, que ele saia da UTI em área de uma forma aberta, né? Então, quando ele sair de dentro da UTI, ele vai sair já dentro do saco de lixo, de preferência infectante, para um descarte apropriado, contando-se que ali dentro tem uma contaminação. Não necessariamente vai ter, mas a gente precisa pressupor que vai ter para que haja realmente todo esse cuidado e todo esse sistema ali para poder evitar essa contaminação cruzada. Um ponto de vantagem que a gente tem nessa linha de descartáveis, até perante alguns concorrentes e algumas coisas, é que ele é totalmente adaptável ao nosso light spray. Então, no mesmo equipamento que, num primeiro momento, você adquiriu para utilizar o mop de alta durabilidade, você pode também passar a utilizar a solução descartável. O cliente ele não precisa fazer um novo investimento num equipamento inteiro, completamente novo, para poder ter as duas soluções de utilização. Com o mesmo equipamento que ele usa o mop de alta durabilidade, de microfibra, ele vai conseguir usar também a microfibra descartável, né? Então, essa é a nossa linha descartável. A linha Reuse, ela é voltada mais para panos para limpeza de superfície. Então, são microfibras também descartáveis, onde você consegue fazer toda a questão da limpeza da superfície e que ele tem um número de lavagens um pouco reduzido. Então, vai de 10 a 15 lavagens antes de você fazer esse descarte desse material. Enquanto um mop de microfibra, ele aguenta até 500 lavagens sem cloro, o mop semi-descartável, ele vai ali 10, 15 lavagens até você descartar. Obviamente, por que não começou-se a descartar o mop de alta durabilidade dentro dos hospitais e em outras situações? Justamente pelo custo.
Quando você compra um mop de alta durabilidade, você está pagando um custo pensando numa durabilidade a longo prazo. E quando você compra um descartável, ao mesmo tempo que você está pensando em fazer uma limpeza e já descartar, você não pode impactar o cliente com um custo muito alto, justamente porque ele vai ter uma rotatividade de mop descartável muito grande. Maravilha. Eu sei também que na Cumber, nem todo mundo está acostumado com uma limpeza profissional. Hoje, quando a gente fala do spray light, é uma tecnologia muito avançada, às vezes a dona de casa não está acostumada com isso. E a Cumber, ela tem um conjunto de entrada de limpeza profissional, né? Eu achei bem interessante. Conta pra gente o que é esse conjunto de entrada de limpeza profissional. Assim, né? A gente separa a limpeza profissional em dois estágios, né? Então você tem desde a limpeza doméstica, que aí basicamente a gente está falando de vassoura, rodo, balde, pano, enfim, todas as outras soluções que a gente utiliza aí dentro de casa, né? Aí a gente entra para uma limpeza profissional, talvez não técnica, e aí a gente começa a falar dos carros funcionais, balde espremedor, e aí até uma linha que pode ser muito utilizada dentro de casa do mopito, o balde mais simples. Então tem uma linha de entrada ali dentro dessa parte de limpeza profissional e uma linha de limpeza profissional mais técnica, que aí é quando a gente entra realmente nessa parte de microfibra, pensando muito no light spray. Com isso, assim, a gente acabou criando degraus, né, que fazem com que o cliente comece a se profissionalizar saindo ali do balde, tudo, e aí pode ser até o caso da doméstica, da dona de casa, para uma linha um pouco mais técnica, um pouco mais profissional, e em seguida para uma linha mais técnica. Quando a gente fala dessa migração da linha profissional e da linha profissional técnica, muitas vezes elas se somam e outras vezes elas se complementam. Algumas vezes elas se complementam e outras vezes a linha técnica até substitui realmente essa linha menos técnica, né? Então, quando a gente fala em hospitais, clínicas, hotéis, em outros ambientes que a gente vai fazer limpeza, a linha técnica ela consegue até substituir, criar esse degrau aí entre a limpeza profissional e a limpeza profissional técnica. Quando a gente precisa fazer uma lavação, realmente um pouco mais molhado, esfregar, aí a linha técnica ela já acaba indo muito bem e a linha profissional vai muito bem e a linha técnica ela acaba complementando uma na outra, né? Então a gente tem essa escala de produtos que pode profissionalizando aos poucos o sistema do cliente. Quando a gente fala principalmente do sistema de microfibra, o ponto que a gente sempre chama a atenção que pode ser um ponto de entrada, seja para aquela pessoa que vai utilizar dentro de casa, ou mesmo para aquele cliente que está querendo um equipamento mais técnico, mas ainda não tem tanto conhecimento e confiança para fazer esse aporte, é a nossa linha do Blue Mop, que ele é um mop de entrada, então é um mop que ele chega no mercado aí 30% a 35% mais barato, mas que ele tem uma eficiência de limpeza muito grande. E aí para ambientes domésticos, hotéis, recepções, clínicas, ele performa muito bem e ele gera justamente essa questão ainda, é o que a gente sempre orienta para esse cliente que está começando a se profissionalizar, seja ele uma residência ou pequenos comércios, escolas, clínicas e outros ambientes. Maravilha. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Hoje, a gente sabe que, além do Covid, as pessoas também se preocupam muito com a questão do meio ambiente, né? Sim. Quando a gente fala de descarte, principalmente a reutilização, ou até mesmo a reciclagem, né? Os equipamentos hoje da Cumber, como é que a gente pode reciclar, pode colocar ele para reciclagem? A matéria-prima dele é 100% reciclada? Como é que funciona mais ou menos isso hoje dentro da fábrica? A Cumber, assim, como eu falei, todos os produtos são desenvolvidos pensando na eficiência na limpeza, na questão da durabilidade, robustez, no design, mas também tem esses pontos de descarte, de reciclagem, e até um apego também no ponto de vista da economia de água e de produto químico. Então, assim, ressaltando até um pouco de foco nesse ponto, quando um cliente passa a utilizar o sistema ali, quando ele passa a utilizar o Light Spray, ele de partida, ele tem uma redução de 70% a 90% no consumo de água na limpeza do piso, de 70% a 90% no consumo do químico. Isso por si só já é um apego ecológico muito grande, porque quando você reduz 70% da água
que você estava utilizando para limpar o piso, você já tem uma economia muito grande. Uma economia que vai ser um benefício para o bolso do cliente, mas que também vai ser uma economia para o meio ambiente como um todo. Os equipamentos da Cumber, eles são todos de plástico, na grande maioria, ou uma combinação de plástico com alumínio. Ambos são matérias-primas totalmente recicláveis. Então você pode, inclusive, sei lá, o light spray, separar as partes plásticas da parte de alumínio e conseguir fazer uma reciclagem disso. Normalmente não a própria pessoa iria fazer, mas uma cooperativa na qual você descartaria tem condição de fazer toda essa separação e reciclar as partes individualmente. Todos os equipamentos da Cumber são injetados com matéria-prima virgem, e o que permite uma questão da reciclagem muito melhor, porque depois que a matéria-prima já foi reciclada algumas vezes, ela perde essa propriedade de ser reciclada, né? Então, assim, pode-se dizer que 100% de tudo que a Cumber vende pode ser reciclado hoje, com maior tranquilidade. Show. E se a gente quiser achar a Cumber, os nossos seguidores que não estão aqui em Curitiba, não vão comprar com o Grupo GS, como é que ela faz para encontrar a Cumber? Pode buscar a gente aí nas redes sociais, então desde o site da Cumber, né? Então www.cumber.com.br. Estamos também no Instagram, Cumber Equipamentos, você consegue nos encontrar, Instagram, Facebook. O nosso contato pelo site tem uma parte Fale Conosco lá, então você pode mandar uma mensagem e a gente entra em contato, e todos os nossos telefones estão lá disponíveis para todo mundo também. Maravilha, Danilo, agradeço muito, tá, a tua participação, fico muito feliz de ter a Cumber também agora dentro do Grupo GS, a gente poder estar distribuindo equipamento desse porte e melhorando o mercado. Legal, a gente que agradece a oportunidade de trabalhar com vocês. A Cumber vem buscando bons parceiros regionais aí para poder fazer essa distribuição. A gente entende que mais do que fazer uma venda, a gente precisa fazer uma boa venda. E para fazer uma boa venda, a gente precisa de bons parceiros que vão carregar um pouco do conceito da marca e de todo esse diferencial que a gente tenta trazer para o cliente, né? Então a gente agradece essa oportunidade de estar com vocês aí na região, de tê-los como distribuidores na região. E eu, pessoalmente, agradeço a oportunidade de estar participando aqui com você e contribuindo um pouquinho do conhecimento da Cumber e aprendendo com você também. Valeu, obrigado, Danilo. Eu que agradeço.